o cara que você queria ter no time. Entendi, legal. Tá, então aí vamos um pouco agora pra sua adolescência. O que mudou na sua vida? Quais eram? Porque assim, o adolescente ou ele vai pro lado do estudo, ou ele vai Sim. pro lado da bagunça e da amizade, do solês, ou ele é um meio termo disso. Que mundo você foi? Como Mano, foi a sua adolescência? na minha adolescência, assim, tipo assim, é até engraçado o contraste que isso tem com hoje em dia. Eu fui um adolescente que teve muito trabalho. Muito Sério, Gui? trabalho mesmo, assim. Tipo, se eu perguntar pro meu pai, assim, pegar ali dos meus 11 até os 15 anos, era difícil. Era difícil de lidar Nossa. pra caramba, assim. Eu, tipo, cara, eu comecei assim, pô, tem um problema muito sério, assim, com bagulho de droga, essas coisas, na época que eu tava bem novinho, assim, na época dos 13 anos. Eu tive uma depressão muito cedo, né? Eu fui diagnosticado com, ali, no primeiro processo com psicólogo, psiquiatra, eu comecei ali a ter um problema de tomar remédio. Então, pode É, crer, fala bem aqui assim, ó. pode crer. É, Pode crer, assim, melhorou? isso. Então, e aí, tipo, comecei a tomar remédio, né? Tomar remédio pra depressão e tudo mais. Eu acabei sendo uma criança não, uma adolescente que gostava de coisas diferentes, assim, de medicação, desse tipo de coisa. Então foi uma fase bem difícil, assim, bem chatinha da minha Sério, adolescência. Gui? Foi. Foi, tanto que assim, na época tipo assim, hoje meus pais não tinham nada comparado à condição de vida que a gente tem hoje. Mas já vivíamos bem, já tinha uma vida bacana e tudo mais, e foi numa época que eu parei de ir pra escola, assim, eu não estudava mais. Isso foi, sei lá, no meio do ano, eu parei de ir pra escola no meio do ano e fiquei um ano e pouquinho sem ir pra escola. Eu queria ficar o dia inteiro com meus amigos andando de skate e tudo mais, e ficava, tipo assim, desaparecidão o dia inteiro. Nossa, e seus pais? Mano, na época, assim, tipo, meu pai, ele ficou muito irritado na época e tudo mais. Minha mãe já ficou muito preocupada e tudo mais. E eu acabei. Só que eu era uma criança muito solta. Então eu acabei me distanciando bastante. Então, por mais que eles soubessem que tinha alguma coisa acontecendo, eles ficavam meio assim, será? Ou ele só tá, tipo, na rua, assim, sei lá, com os amigos e a gente tá pegando muito no pé. Eu acho que era isso, assim, que eles pensavam. E você sabia o que era estar em depressão? Sabia o que era uma depressão? Ou você hoje entende isso? Mano, pra mim foi muito estranho, porque assim, era. Foi assim, do nada. Eu tinha, sei lá, até uns meus 12 anos ali eu tava de boa com tudo, assim, tinha. Lógico, a gente ficava triste com os bagulho assim de infância, tal, se pá, às vezes uma menina, alguma coisa, mas era normal. E aí um dia eu comecei a ficar muito melancólico, assim, tipo assim, sei lá, com 13 anos eu não queria sair de casa, não queria fazer mais nada. Eu queria, tipo, tudo que eu queria fazer tinha que ser ou no rolê, assim, não tinha muito prazer em ter relações, assim, de, tipo, só ter minhas amizades mais, de ir com os moleques jogar bola, de ficar trocando ideia, assim, eu já tinha perdido isso, pra mim era só os rolês que interessavam. Então começou a ficar, foi uma adolescência muito estranha, assim, Que tipo, eu não doido. tenho, da minha adolescência eu não tenho boas lembranças, assim. Olha, velho. Ah, Foda. E é importante compartilhar isso porque é aquilo, o exemplo. Muitas pessoas podem estar passando por isso, sim, sim, podem estar vivenciando algo parecido. Então, sim, é importante sempre, principalmente hoje em dia que a gente fala muito abertamente sobre ansiedade, sobre depressão, sobre sim, problemas psicológicos que realmente existem, são muito importantes de olhar. Sempre procure uma ajuda. sim. Provavelmente, se você tivesse uma ajuda rápida, você não ia ter essa lembrança de, putz, foi, Talvez, entendeu? sim. Algum profissional, um psicólogo, alguém que pode ajudar e abrir a sua visão sobre como sair disso, né? Sim, e assim, uma das coisas que eu sou muito grato, logicamente, é porque. E uma coisa que me deu mais sensibilidade, assim, foi ver que talvez eu não teria saído dessa situação se eu não tivesse encontrado outras oportunidades. Então, tipo assim, eu teve uma hora que eu olhei e falei, caramba, tipo assim, eu vi que eu era bom em alguma coisa e falei, pô, esse pau tá desperdiçando meu potencial, então, aqui jogando minha vida fora tão cedo, assim, tá ligado? Então, tipo, eu já comecei a ficar mais esperto e já comecei a mudar. Mas assim, por isso que eu falo, pô, às vezes quando o moleque não tem isso, tá ligado? Tipo, É, não tem ninguém nem que mostre o que ele é bom em fazer, aquilo que ele pode fazer com a vida dele, aonde ele pode chegar, assim, que a gente não tem essa noção no começo, assim. exato. Tipo, você acha que a vida vai continuar naquele mesmo jeito, assim, as Aham. coisas vão acontecendo. E não é assim, né, mano? E tipo, tanto que um dos meus planos de vida é poder um dia construir um espaço, ou pelo menos alguma organização,
onde eu consiga ajudar essa molecada, assim, tipo, Legal, uma que ONG. passa por problemas, assim, de saúde emocional, saúde mental muito Sim, novo, não só adolescentes, mas adultos, jovens. E lógico. eu acho que, assim, até pra galera de hoje em dia, não é nem tanto a adolescência, mas essa fase entre os, sei lá, 18 a 25 anos, que você tá meio ali sem saber o que fazer com a sua vida, tá pegando mais a galera agora nessa depressão, né, cara? Sim, isso acontece. É aquilo, não tem idade, não tem sexo, não tem religião, não tem nada. É, então, Pode acontecer com qualquer um. E sim, eu acho muito interessante esse lado. Eu penso também, até porque é o que eu sempre falo, quando a gente aborda esse assunto, sim. eu falo o quanto eu tenho de informação e hoje eu levo isso tanto a sério, porque a minha mãe, ela é uma profissional da saúde, ela Sim. é mestre, doutora em psicologia, ela é Caramba, que legal. especialista em depressão, Não em sabia. ansiedade, ela é especialista em síndrome do pânico. Também é algo que tá pegando muita gente. O cara tem pânico de alguma coisa, ele não consegue evoluir, não consegue progredir, ele tem medo, ele tem traumas, algum trauma lá da infância que Sim, trava ele de alguma forma. Então eu vou deixar até o contato da minha mãe, porque sempre que eu falo disso a galera pede. Eu vou deixar na descrição não depois, é quando bom. acabar o ao vivo. E você que precisar de ajuda, procure um psicólogo, procure uma ajuda, seja Sim. como for, porque isso vai salvar a sua vida, vai te progredir. Você vai agradecer muito a gente Sim, por ter falado sobre isso abertamente e você falar, pô, será? Então sim, não pense será, fala, vai sim, e se é o autoconhecimento que a gente fala. sim, Se liberte ali para, se liberte sua mente, abre sua mente para se autoconhecer sim, e falar, pô, eu preciso melhorar isso, eu preciso evoluir nisso. Ah, quer dizer que o Gui e o Renan são os experts. Não, a gente só tá mostrando um lado, uma visão sim. de quanto cuidar do shape, da saúde, não sei o que, é legal, mas a saúde emocional, ela comanda a sua vida. Exatamente, é isso que a galera não entende, né? Tipo assim, você tratar um problema emocional, um problema mental, como realmente é uma doença. Quando você tem uma doença, a primeira coisa que você vai é procurar um profissional. Exato. E a galera não entende o poder que isso tem na sua vida, porque você pega, assim, uma doença mental, emocional, isso vai definir todo o resto na sua vida, É, assim. Quantas pessoas a gente não vê, né? Fala, pô, o cara passa ali o dia inteiro deitado no sofá, deitado na cama, e você fala, pô, potencial desperdiçado ali. sim. O cara podia estar trampando, podia estar fazendo uma coisa muito louca da vida dele, e tá perdendo isso ali porque acontece, né, mano? Tipo, às vezes entrou numa situação. Perdeu o controle da situação, eu acho. Isso aí. Muito legal. Então é bom a gente falar disso. E que bom que você se achou ali de alguma forma, né? Foi. É que, tipo assim, é lógico, eu tive boas lembranças, assim, dessa época. Por mais que não foi da maneira como eu gostaria, assim, eu me diverti pra caramba, assim. Lógico. Eu aproveitei. Eu sempre falo pra galera, eu aproveitei as coisas da. Eu aproveitei o que eu deveria estar aproveitando ali nos meus 18, 19 com 13, 14, assim. Então isso não foi bacana, mas me diverti muito. Foi É. precoce. É. Caralho. E os seus pais nisso? Quando você passou pela fase mal ali, eles perceberam, eles te ajudaram de alguma forma, eles entenderam o que aconteceu? Ou passou ali despercebido? Chegou uma hora que, assim, tipo, eles perderam tanto o controle da situação que eu acabei indo morar com meus avós. Tipo Nossa, assim, velho. e foi foda, cara. Tipo, assim, eu cheguei em casa e minhas coisas estavam arrumadas pra eu ir pra casa da minha avó. Olha. E foi uma coisa assim que, tipo, eu nunca imaginei, assim, tal. Mas foi bom, porque eu acho que por exemplo, não como uma crítica, mas assim, ter pais separados, e principalmente pais jovens, É que estão ali difícil. numa fase onde eles precisam correr atrás das coisas da vida e ainda, tipo, dar aquele suporte pra você, vão tirando muito do seu ambiente familiar, né? Sim. Então, assim, estar com a minha avó foi um momento onde eu tive ambiente familiar pela primeira vez. Então eu achava muito louco. Então, por mais que eu continuei dando minhas mancadas, eu respeitava muito estar ali. Então, tipo, ali era um momento que eu não fazia nada que desagradasse minha avó, por exemplo. Olha, Gui, que visão Porque ela me bacana, dava velho. uma coisa que eu não tinha. É um conforto ali É, familiar, realmente, né? Então, eu entendo. Os pais sim, jovens já têm uma vida já diferenciada. sim, Porque, mano, ele tá correndo, ele tá construindo ainda, deixando sólido sim. algo que um pai mais velho já construiu e já deixou mais tranquilo, né? Exato, exato. E separados também, porque você não tem aquela afetividade tão grande, Dentro de aquela, casa. aquela
construção familiar ali de dia a dia, você conviver com os dois juntos, ver aquele amor, aquele negócio de pai e mãe. Exato, exato. E tipo assim, isso foi uma coisa que meus avós me proporcionaram, assim. Puta, que E foi legal, até mano. na época que eu comecei a treinar. Porque, tipo, eu comecei a treinar ali com 13, 14 anos, já sabia treinar, então já cheguei na academia um pouco mais avançado que a grande maioria. Sim. Então ali, cara, ali minha vida começou a andar. Tipo assim, saiu daquela melancolia, da depressão, saiu daquela coisa fechada. E eu comecei, assim, a diminuir os maus hábitos que eu tinha. Não que eu parei por completo, mas na época eu falei, pô, eu começava a ponderar, falar, pô, mas isso aqui não é bom pro shape, assim, eu tô progredindo, tá sendo legal, acho melhor manter ali uma dietinha, não evitar bebida alcoólica, coisas que me tirem demais do foco. Sim. E aí foi ajudando também estar com meus avós na época, porque eu falava, tipo assim, minha avó vai estar em casa hoje quando eu chegar, então eu quero chegar bem, quero chegar tranquilo, quero dar uma atenção ali e tal. Que E aí louco. com o tempo fui melhorando nesse esquisito. Tá vendo como é a importância da família, velho? Sim, sim, Criação, a casa. sim, E olha que legal, você mesmo foi sentindo isso, falando, pô, vou cuidar, vou chegar bem, vou dar atenção sim, pra minha avó. Então, porra, muito legal. sim. Isso não tem preço. E foi da hora, mano, mas assim, e também foi uma fase que eu cresci muito também ali naquele momento, porque meus avós, minha avó trabalhava de enfermeira, né? Ela era auxiliar de enfermagem, na verdade. E ela trabalhava fazendo plantão de noite, né? Então era assim, ela saía de casa às 5 horas da tarde e voltava só no outro Só no outro dia, dia. 8 horas da manhã. Então, e meu avô é mecânico, né? Meu avô é mecânico, então ele trabalhava assim, tipo, sei lá, meu avô era aquele cara que raizão mesmo, ele acordava 4 horas da manhã, tal, fazia o Nossa. cafezinho dele, pá, ia trampar e voltava tipo 9 horas da noite do serviço. Nossa, o Então dia era um dia inteiro no corridão. trampo, é foda. Então, assim, por mais que eu tivesse mais convívio familiar do que eu tinha, já não era demais também. É. Eu tinha ali meus avós, mas eles também tinham que trabalhar, tal, fazer as coisas dele. Eu acabei me criando sozinho, assim, até os meus 17, 16, 17, quando foi minha mãe casou.